Olá, essa é uma videoaula sobre refrigerantes e nós vamos tratar desses temas aqui, né? Classificação, compostos inorgânicos, hidrocarbonetos, halocarbonetos, vamos tratar da nomenclatura utilizada, vamos ver algumas misturas azeotrópicas, não azeotrópicas e como é que a gente faz seleção de refrigerantes. Bom, os primeiros refrigerantes utilizados em 1830 e pouco por Perkins, que foi quem patenteou o sistema de refrigeração por compressão a vapor, foi o éter etílico, mas ele é extremamente perigoso e também tem um grande volume específico, que dá muito trabalho no compressor. Aí foram tentando achar outros refrigerantes, como amônia, CO2, cloreto de etila, enfim, dióxido de enxofre, por exemplo. Então são coisas bem complicadas os refrigerantes. Para os que têm boas qualidades de refrigerantes, eles são tóxicos ou bem agressivos, né? Até que em 1930, as indústrias químicas conseguiram sintetizar os CFCs, né? A partir de hidrocarbonetos, eles arrancavam moléculas de hidrogênio, colocavam clorofluorobromo e desenvolveram vários fluidos que têm características interessantes para refrigeração, né? Bom, então, que tipo de refrigerante a gente tem? Tem os inorgânicos, que a gente vai ver, que é ar, CO2, amônia, entre outros. Depois tem os hidrocarbonetos, que são os derivados de petróleo, né? Depois tem os halocarbonetos, que foram construídos, sintetizados a partir dos hidrocarbonetos. As misturas, que são misturas de halocarbonetos, azeotrópicas, porque elas têm características de substância pura, e as não azeotrópicas, que são as misturas comuns, né? Os compostos inorgânicos, quais são? Amônia, água, ar, CO2 e SO2. Isso aqui está caindo em desuso, né? Isso daqui ainda existem aplicações, né? A nomenclatura deles vai usar o 7 seguido do peso molecular deles. Então, amônia, por exemplo, nitrogênio é 14 mais 3 de hidrogênio dá 17, então é 717. A água vai ser 718, né? Então, amônia, o R717, ele é um dos refrigerantes, assim, por excelência, ele tem uma grande entalpia de mudança de fase e tem pressões adequadas para temperaturas baixas, acima da pressão atmosférica para temperaturas até menos 30 graus. Então, ele é bastante interessante. Um dos problemas dele é que as isentrópicas dele, no diagrama pH, são bastante inclinadas, ou seja, ele, ao ser comprimido, ele aumenta muito a temperatura. Então, para não ter um superaquecimento, é interessante que você faça o resfriamento dele intermediário, né? Ele é um gás incolor, com cheiro forte, todo mundo, né, sabe quando cheira amoníaco, amônia, né? Então, a grande vantagem disso é que o nariz detecta isso, né, com pequenas concentrações de gás. Mas por causa disso ele também é bem irritante, tanto aos olhos, às mucosas, à pele, enfim, né? Em concentrações bem baixas mesmo. É, Na pressão atmosférica, na pressão ambiente, ele tem a temperatura de ebulição dele é menos 33. Então, na grande maioria das aplicações, você trabalha com evaporador a pressões acima, né, não em vácuo, pressão acima da ambiente, o que é interessante para não ter a entrada de ar no sistema, né? Amônia a vapor é mais leve do que o vapor, do que o ar, então, né, isso é uma vantagem, porque se houver vazamento ele sobe, e é muito solúvel em água também, então é fácil de captar esse vapor. Né, se você fizer um spray de água, ele vai, né, reagir e vai ser captado na água, né? Ela é inflamável, então ele é complicado por causa disso também, e pode ser explosiva nessas concentrações com ar, né? Ela também pode formar produtos explosivos em reação com flúor, bromo ou cloro, né, com os halógenos, e é utilizada para sistemas até hoje em grandes capacidades e baixas temperaturas. Então, frigoríficos, sistemas que trabalham com baixas temperaturas e, né, indústria de alimentos em geral, tal, vão usar bastante amônia. Na presença de umidade, ela é corrosiva para metais não ferrosos, então não dá para usar evaporadores ou condensadores de alumínio ou cobre, né? Então você tem que usar só aço carbono nos sistemas de troca de calor, tá? Não é miscível em óleo, então também a gente tem que prever que na saída do compressor, o óleo que sai junto vai ter que ter um sistema de retorno para voltar para o compressor, né? O dióxido de carbono também é um dos antigos, dos refrigerantes mais antigos. Ele não tem problema ambiental, não é inflamável, não é explosivo, nada. E só que ele tem um ponto crítico a 31 graus e 75 bar. Então,
ele vai ser usado basicamente em sistemas em cascata, né, na fase de baixo da cascata, para poder vaporizar a pressões mais baixas, mas a temperaturas muito baixas, né, ou na fabricação de gelo seco, que é, né, usado até hoje, né, para conservação e a temperaturas relativamente baixas. O ar é usado basicamente para sistemas de refrigeração por ar, né, que é em aeronaves, e apesar do copo ser baixo, ele né, tem tamanho pequeno então, e peso pequeno então, em relação ao sistema. Então é bom para usar em aeronaves. Né? Os hidrocarbonetos são derivados de petróleo, né? Hidrocarbonetos são hidrogênio e carbono, né? E a nomenclatura que vai ser utilizada é o mesmo conceito que vai ser para os halocarbonos, os CFCs. Né? E o que é o último dígito à direita vai ser o número de átomos de flúor. Esse é o último. Penúltimo número vai ser o número de átomos de hidrogênio mais um. E o antepenúltimo número é o número de carbonos menos um. Tá? Se não tiver, né? Se tiver um carbono só, um menos um dá zero, então ele fica com dois dígitos só. Então, por exemplo, o metano, ele só tem um carbono, então não vai ter o terceiro dígito, e ele não tem flúor, então tem zero de flúor, e quatro hidrogênios, então aqui o penúltimo número é o número de hidrogênio mais um, então é R50. Etano tem C2, então é um aqui, 6 de hidrogênio, então vai ser 7 aqui, e zero de flúor. Propano também, todos os aqui vão ter zero no final porque não tem flúor, né? São hidrocarbonetos só. E o propano, né? Que é o R290. O butano, não sei porque ele tem o número de 600, até hoje eu não descobri, mas está fora dessa regra aqui. Ou isobutano também, que é um isômero do butano, que é C10, C4H10, né? Qual o problema deles? Eles são altamente inflamáveis, né? Então são combustíveis, mas eles são baratos. Então, baixo custo de produção. O combustível é barato e por isso que a gente usa como combustível. Ele também não tem potencial de depressão da camada de ozônio, né? Porque quem faz isso basicamente é o cloro, né? Os halógenos. Os halocarbonetos já são misturas. Então você pegou metano ou o etano, retirou hidrogênios e colocou no lugar dele cloro, flúor ou bromo. O bromo não é muito usado no sistema de refrigeração, então basicamente é cloro e flúor que entra no lugar dos hidrogênios eh, que estavam originalmente no metano ou no etano. Né? Eles são bastante utilizados para sistema de refrigeração, condicionamento de ar. Né? Eles têm as marcas patenteadas, mas basicamente a formulação química é sempre a mesma. Né? Então o mais antigo é o Freon, que era da DuPont, aí depois você tem outras marcas que são produzidas por outros fabricantes químicos. Né? Eles também foram bastante utilizados para aerossóis, para a indústria, né? Solvente, enfim, mas estão sendo banidos por causa do efeito de depleição da camada de ozônio. Então descobriu a partir de 75, 78 por aí, descobriram que o cloro presente nos CFCs, ele se combina com o ozônio troposférico e aí ele gerava o buraco na camada de ozônio, né? Então, eles foram sintetizados basicamente a partir do metano ou do etano. Se é um metano, então eu tenho um carbono, eu vou ter quatro espaços livres aqui para combinar. Então, você arrancava desses hidrogênios, alguns desses hidrogênios e colocava cloro ou flúor no lugar deles, né? Então, aí surge, por exemplo, o R11, que é o que? Ele tem um flúor, que é o último dígito, e tem zero hidrogênios, porque zero mais um aqui. E tem um carbono, porque seria zero aqui. Né? Então, ele tem o CCl3 e a diferença, né, dos quatro. Você tem um flúor e não tem nenhum hidrogênio, então entra três cloro aqui. Isso é o mais complicado para a camada de ozônio, pelo número de cloros que ele tem disponível. Né? O R12 vai ter dois flúors, um carbono e nenhum hidrogênio, portanto, dois cloros. O R22 vai ter dois flúors, um hidrogênio, porque entrou um a mais aqui, um carbono e só um cloro. Então, esse daqui vai ser o último a ser banido. Tá? Depois você tem a série a partir do etano, que é o C2H6. Então você tem seis hidrogênios para trocar aqui. E aí você tem o R113, por exemplo, que vai ter três flúors, né? Três flúors, zero hidrogênio e dois carbonos. E o resto vai entrar como cloro aqui. E assim por diante, tá? Então essa é a ideia da nomenclatura. A outra forma de decodificar o número é você somar 90 ao número, né? E aí o resultado vai dar os números, né? Então,
o CFC 141B. Né? Então você soma 90 aqui, vai dar 231. Né? Então é um flúor, 3 hidrogênios e 2 carbonos. Né? Então facilita para não ficar soma um, subtrai dali, enfim. Mas a lógica é a mesma. Né? E o número de cloros vai ser sempre em função da quantidade que, né, se veio do etano, são 4 hidrogênios que tinha, se veio, desculpa, do metano, se veio do etano, são 6. Por quê? O número de ligações disponíveis na molécula base é o quê? É duas vezes o número de carbono mais 2. Então, se eu tenho um carbono, eu tenho 4 ligações livres. Se eu tenho 2 carbonos, eu tenho 6 ligações livres. Se eu tiver 3 carbonos, eu vou ter 8 ligações livres, né, para completar com cloro lá. Então, aqui no caso do 141, eu vou ter dois carbonos, dois cloro, um flúor, né, 3 hidrogênios e eu completo o resto com cloro. Né. Aí é só um isômero. Né. Os CFCs eram o melhor das maravilhas, né, porque eram, né, considerados ótimos refrigerantes, né, mas podem causar asfixia se você queimar eles. Então você não pode, né, você tem que recolher eles, é um resíduo sólido quando eu tiro uma geladeira, não pode queimar porque causa problemas, o cloro causa questões complicadas, né? E também, a partir de 87, se baniu, se conseguiu, com o protocolo de Montreal, banir vários do R11 primeiro, depois o R12, agora o R22 seria o próximo. Né? E aí também causa problema de aquecimento, não é só o depleção da camada de ozônio. Né? Estão substituindo por misturas azeotrópicas e não azeotrópicas e os hidrofluorcarbonetos. Né? O flúor não tem tanto problema. As misturas azeotrópicas, o que, que são? São misturas que se comportam como se fosse substâncias puras, ou seja, ele tem uma temperatura de mudança de fase constante, como o etanol hidratado, por exemplo, né? E eles são numerados com R500, então o primeiro foi 500, 501, então aí você tem alguns exemplos, né? O 500 que são concentrações bem definidas de R15 com 152, enfim, são porque você precisa descobrir que mistura que dá um azeótropo, né? Então tem esses três famosos aqui. E as não azeotrópicas? Essas daqui são as que são misturas que têm aquele comportamento parecido com aquele que a gente viu com o sistema de refrigeração, né? Então ele tem mudança, a temperatura de mudança de fase para uma pressão constante vai variando e as concentrações do gás e do líquido vão variando, tá? Então eles têm essa vantagem de ser adaptável e ser, né, para determinadas considerações. Então você vai misturando fluidos da maneira que você achar mais interessante, né? E o processo de transferência de calor é mais complicado porque não é puro, né? Então você tem, né, concentrações diferentes no vapor e no líquido, né? Elas são numeradas com R400, então aí depois tem 401, 402, enfim. Em inglês, só para, né, não é azeotrópico, mas é zeotrópico, ou mixtures ou zeotropic blends, né? Só para não achar. Então tem algumas aqui, tem várias possibilidades, né, que são numeradas aqui e vão ser chamadas de R401, R401B, que aí tem diferentes proporções, enfim. Aí tem um mundo inteiro que você pode inventar de não azeotrópica, é muito mais, né, você tem possibilidades infinitas aí de ter, tá? O que se espera de um refrigerante? Que seja ambientalmente amigável, que não cause problemas, que seja baixa temperatura de ebulição, baixa vazão volumétrica, ou seja, tenha volume específico na saída do evaporador baixo, pressão de vaporização maior que a atmosférica para não entrar no sistema, calor latente de vaporização elevado para ter baixa, né, alta capacidade de refrigeração com baixa vazão, não inflamável, nem explosivo, não corrosivo e não tóxico, não reativo e nem em contato com óleo de lubrificação, quimicamente estável, propriedades termofísicas adequadas, né, e barato e comercialmente disponível, né, de fácil detecção de vazamento. Esse é o melhor dos mundos, mas nenhum deles atende tudo isso, tá? De baixo custo, tá? Então, isso seria o que seria o melhor dos mundos, mas basicamente, além disso, que ele tem uma pressão de descarga relativamente baixa, ou seja, uma baixa relação de pressões entre o evaporador e o condensador, para que você não precise fazer compressão em dois estágios, né? E relação de pressão do compressor deve ser pequena, né? E a baixa pressão de descarga para não ter condensadores com paredes muito grossas, tá?
Basicamente era isso que eu tinha para falar e a referência que eu usei basicamente foi no livro do Dincer, tá? Tá à disposição, tá? Abraço, gente.